Os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, deram 48 horas para 7 tribunais de justiça explicarem o pagamento de verbas que ultrapassaram o teto constitucional. A decisão foi tomada depois de indícios de que tribunais estaduais teriam descumprido o entendimento do Supremo sobre o pagamento desse tipo de verba. Em alguns casos, os valores pagos a magistrados teriam chegado a R$495 mil. Imagino que seja por mês. Os tribunais do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia deverão informar os valores pagos a magistrados da ativa, aposentados e pensionistas entre abril e julho deste ano. Caso a determinação não seja cumprida, os presidentes dos tribunais poderão ser afastados dos cargos e responder na esfera penal, civil e disciplinar. É um negócio fantástico, Fábio, né? Ser juiz, R$400 mil por mês, pô, eu vou prestar concurso. Acho que eu vou fazer também. Bora, vamos junto. Mas o que é isso? Isso é a ruptura do judiciário brasileiro, Segre. 495 mil, enquanto a gente fala de um teto de R$46 mil. E isso não vem só do judiciário, isso vem do legislativo, porque isso, Segre, era para ser feito uma lei federal, em que o legislativo não votou essa lei federal. Então, o legislativo também tem o penduricalho, o que eu sou contra, o que eu acho que a maioria das pessoas souberem também vão ser contra os penduricalhos do legislativo, e também o STF e os tribunais dos estados. Para quem não sabe, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o tribunal de justiça mais rico do mundo. Não é da América Latina, é do mundo. É o tribunal que mais se paga a taxa. Então, a gente começa a ver para onde vai todo esse dinheiro. São excesso de cargos e também, hoje a gente tem muitas cidades que juízes, eles recebem por 3 ou 4 cidades, comarcas pequenas. Só que o valor não é proporcional, o valor é o valor integral. E esses caras ficam atendendo numa cidadezinha, aí daqui 100 quilômetros, no outro dia ele vai na outra cidadezinha, e é por isso que não andam os processos que a gente tem aqui no nosso país. Porque um juiz acumulando função de 4, 5 e ganhando por 4, 5 juízes e com excesso de penduricalhos. Mas isso o próprio STF foi contra lá atrás, mas também não votou, não acelerou para que o Congresso voltasse para que fosse uma lei federal, Segre. Então, a gente está longe de ter um judiciário de verdade, um judiciário que luta pela nossa Constituição, pela democracia, e também um legislativo que se omite, porque também não quer perder essa mamata que o governo dá. Maria, servidor público, aquele que serve ao povo. Por isso chama servidor público, serve ao povo. Com R$400 mil é para servir muita coisa, né? Mas aí mas a pergunta é, dá um pouco de raiva, porque o juiz já tem 60 dias de férias, pega um monte de dinheiro de ajuda isso, ajuda aquilo, ajuda outro, STF comendo lagosta, com um monte de benefícios, e você vê que o dinheiro sai, o judiciário brasileiro, conforme o Fábio inclusive explicou, de São Paulo, é um dos mais caros do mundo, e mesmo assim os caras não param, pegam dinheiro de tudo quanto é coisa. E o STF, que não é exemplo para nada, é o único que hoje está colocando de alguma forma, dizendo, peraí, não pode fazer isso. O Congresso não poderia fazer nada, Maria, segundo a tua opinião? Olha, Segre, para começar, esse é o retrato da nossa elite estatal predatória. Tem alguns autores liberais no Brasil que chamam isso de patrimonialismo. É quando você começa a agir ali no espaço público que você deveria estar servindo ao público em prol dos seus próprios interesses. Você veja aqui, quantas vezes aqui a gente não já noticiou que juízes aprovam penduricalhos, os penduricalhos que estavam congelados, eles votam aí para os juízes receberem férias. São eles agindo em prol deles mesmos, o que a gente costuma chamar de corporativismo. Vejam vocês, quem faz as leis, quem julga as leis, tá tudo ali envolvido do mesmo jeito, Segre. Nossos deputados também têm auxílio terno. Então, assim, é o sujo falando do mal lavado, é a elite estatal predatória, que a elite pública, que mantém a lógica da elite pública dona do Estado. Aqui eu vou trazer um dado
de uma pesquisa muito boa do ano passado. Quem quiser dar um Google para ver melhor esse ranking, fizeram um ranking de super salários. E o Brasil é pole position, minha gente. Pasmem, medalha de ouro. A gente está aqui vendo a Copa do Mundo, é o Brasil que levanta a taça. Aqui no Brasil, a gente gasta em torno de 20 bilhões de dólares por ano com super salários. Perdão, 8 bilhões de dólares por ano com super salários, 20 bilhões de reais. Isso equivale a 50 mil servidores apenas. Temos um estado grande no Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas no Brasil são servidores públicos e apenas 50 mil, né, o que já é um número muito grande, recebem mais de 46 mil reais e, pasmem, tem a ver com a notícia, a maioria localizada no Poder Judiciário. Então, tem uma anomalia muito grande que eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, porque quem tem o poder e a caneta na mão não vai agir contra si mesmo. Nesse ranking, é importante dizer que a gente é o primeiro colocado e o segundo colocado é a Argentina, que tem pelo menos metade. Então, a gente está 2 vezes mais que a Argentina e eles gastam cerca de 381 milhões de dólares versus o Brasil, que gasta 8 bilhões de dólares. Então, é mais que o dobro, mais que o triplo, fica aí, mais que o quadriplo, sei lá, fica aí a dica para vocês pensarem. E os servidores públicos não são os vilões, porque mais da metade dos servidores, ou seja, eu falei aqui 12 milhões, algo em torno de 6,5 milhões, ganham cerca até R$ 3.300. Fazendo uma conta, agora eu vou traduzir tudo para banheiro, tá? Então, qualquer gasto do governo vai ser quantos banheiros isso representa, já que o presidente Lula, jogando a culpa naqueles que governaram, que foi ele mesmo, dizendo que tem 4,5 milhões de pessoas, de brasileiros que não têm banheiro. Esse valor que você deu, 20 bilhões de reais, tem alguma coisa na conta aí que está errado, porque 8 bilhões de dólares tá errado, daria 30 e poucos, né? 40. É 8 bilhões de dólares, então. É melhor ser baseado Mas nos vamos dólares. tomar esse assunto. Se fossem 20 bilhões de reais, que para mim é mais, daria para construir 1.333.333 banheiros, Lula. Se está faltando 4,5 milhões, dá 1/3 praticamente. Aí olha como resolve a falta de banheiros. É uma gastança que não termina mais, Rodolfo. A gente fala de banheiro aqui, mas a gente pode falar também de saneamento básico, né? Porque a gente está num país onde 63% da população não tem saneamento básico. É um absurdo. E a gente vê os penduricalhos. Mas o que são os penduricalhos? A gente já imagina, né? Um deputado, um juiz saindo com algumas coisas no cinto, coisa do tipo, do jeito mais lúdico. E pode ser isso mesmo. Só a critério de informação, no ano passado, no ano de 2025, foi autorizado o quinquênio dos juízes. Teve juiz recebendo mais de 150 mil reais, fora o atrasado que estava ali na conta deles, né? Num país onde o salário mínimo é uma... Posso falar merda aqui? Pode. No salário, graças a Deus, estou livre. Num país onde o salário mínimo é uma merda, graças a Deus eu posso falar, porque eu fiquei muito tempo entalado com esse negócio da garganta, eu estou livre para falar aqui na UET, muito obrigado. O salário mínimo no nosso país é uma merda. A gente está vendo aí os juízes e deputados e senadores e toda essa cúpula da política sendo com seus penduricalhos. E o que mais me deixa revoltado, Segré, é que agora foi autorizado bilhões pelo governo Lula para esses penduricalhos voltarem. Tá? Há uma investigação, Flávio Dino está sempre investigando as questões das emendas constitucionais e outras coisas em relação aos penduricalhos, mas em ano eleitoral tudo pode. O que não valia no ano passado e o que não valia, por exemplo, no governo Bolsonaro, agora está de livre acesso para todos. Bianca. É irônico, né? Porque o próprio STF é cheio desses penduricalhos. Eles têm auxílio de absolutamente tudo. Então, é o ladrão que começa a gritar, pega ladrão. Não tem incoerência. E, como disse o Rodolfo, isso é um recurso que devia estar sendo investido para benefício do povo. Mas eles não estão, né? Eles realmente acreditam que mandam no Brasil. Então, o judiciário, que é esse sistema que é mais caro do mundo, o mais custoso do mundo, não tem limites. E se depender também do STF, não tem a moral, né, para cobrar. Eles tinham que obedecer esse teto, né? Mas não é obedecido o teto claro. Dentro desses penduricalhos, que seria para ser de 35%, não é isso? O máximo, né, do salário. Teoricamente, mas que já está Teoricamente, errado. Já é bastante. Se tem 46 mil reais o valor,
Aí agrega, não, tudo bem, não pode, mas até 35 pode. Então não é o limite. Já não é pouca coisa, né? Isso não se deveria chamar teto. Coloca a janela, não teto. E aí é auxílio livre, é auxílio paletó, é motorista, é auxílio viagem, Auxílio moradia. Auxílio moradia. Alimentação. Gente, é uma vida. Ó, para a pessoa enriquecer nesse país, tem esse caminho. Ou vai para o judiciário, ou vai para o crime. Só que para ir para o assim. judiciário, você precisa ter todo um aparato antes. Aí vem falar de meritocracia alto lá. Porque para você ir no judiciário, você tem que fazer um concurso. E para você fazer um concurso, você vai ter que ficar uns anos sem trabalhar e sem ter receita. Então, quem que pode? Já são pessoas que vêm de uma elite, já vão ficar mais ricos ainda. Mais ricos, mais ricos. Bem lembrado. É Teve verdade. gol. Teve gol. De quem? De quem? Vamos ver aí. Começa. Argentina. Vai ser anulado? Não, né? Não, tá certo. Tá valendo. 2 Egito, 1 Argentina. Eu preciso tomar um cafezinho, então a gente vai no rápido intervalo, voltamos na sequência. Deixe seu like para ajudar o engajamento do programa e do canal. E eu acho que vai terminar 3-2, só que não sei para quem. Não, vai ser 3-2 para a Argentina. Ainda estamos na luta. Faltam quantos minutos? 10 minutos. 10 minutos é pouco, hein? É muito jogo. Ai, meu Vamos Deus do ver. céu. Bom, a gente volta já.